pessoal! Boa tarde, bom dia, boa Boa noite. noite. Sejam bem-vindos a mais um Conversa Tech. Tech. E aí, qual é o tema de hoje? Quem adivinha? A gente já Sei deu não, alguns hein? spoilers, hein? A gente fica falando a semana toda para depois fechar no Conversa Tech, né? É Então, verdade, spoiler já foi dado. é verdade. Inclusive, tá em um determinado blog, em algum lugar, né? Não sei que blog é esse, não sei que canal do Telegram é esse, mas talvez eles saibam. Pois é um tema muito interessante que a gente vem discutindo e o século XXI está aí para discutir mais ainda sobre esse tema. A gente vai falar sobre selfie. Agora, o selfie não no sentido do celular mirar para você e você tirar a foto. A gente vai falar no sentido do psicanalista Jung. Tudo a ver com a minha tese, então eu vou adorar esse Ou assunto. seja, a conversa é dela hoje, cara. Hoje é ela que fala. Hoje eu vou falar bastante, né? E aí o psicanalista suíço Carl August Jung fala justamente que o self é si mesmo, né? É como se fosse a materialização da nossa centralidade. E a gente nunca passou tanto tempo ouvindo falar de nós mesmos, não é verdade? Quando a gente fala de alto. Não, e nessa pandemia, acho que a gente nunca esteve tão próximo de nós mesmos na marra, né? Porque a gente vinha numa coisa antes da pandemia, eu lembro que era aquela corrida maluca, todo mundo na internet, todo mundo no Instagram, mostrando aquela felicidade toda, né? E depois dessa pandemia, amigo, a gente ficou mais tempo em casa que eu acho que em toda a história da humanidade, né? Então, quem não se encontrou consigo mesmo, realmente é porque não teve como fazer, porque a oportunidade é que não faltou. Na verdade, até se encontrou, mas eu acho que talvez não tenha gostado muito do que encontrou. Ah, é complicado, viu? É complicado. É bem complicado, bem Complicado. complicado. É É tão complicado. complicado que é Que com R. é complicado. Né? E de fato, muitas vezes a gente se pega correndo da gente mesmo, né? De Isso, não querer olhar isso. pra gente, pros problemas que a gente sabe que tem e a gente corre para esconder e botar debaixo do tapete para ver se eles se resolvem, É né? verdade. E a gente vive também, né? A gente fala muito aqui no Tech Social do século XXI, dessa era disruptiva, né? E a gente, aqui nessas várias teorias em que a gente vem discutindo, conversando com vocês, levantando aqui, uma vez eu cheguei para Alberto e disse: Poxa, a gente fala tanto do you, né? Do você, desse si mesmo, né? De você se ver como uma empresa, de você se olhar como alguém que precisa de uma centralidade, né? Para poder conviver com o outro. Aí eu falei para ele, mas a gente tem vários mantras aqui que fala do autoempreendimento, não, a gente fala Autogerenciável, né? autogerenciável, e a gente fala, o Alberto tem um mantra que ele diz que é nada é só como é mesmo? Não é sobre você, é sobre os outros. Aí cria-se um negócio que balança com a cachola da gente, com a cabeça da gente, que é justamente um paradoxo, né? A gente fala tanto que não é sobre nós, é sobre os outros, ou seja, o seu sucesso está nos outros, né? Mas, ao mesmo tempo, estamos falando no self, na centralidade, e me veio à mente uma coisa muito interessante: centralidade leva a equilíbrio. Né? E é o que a gente mais busca, o que o universo sempre busca é um equilíbrio. Né? Então, assim, é muito importante a gente entender esse paradoxo que, na realidade, são duas coisas que parecem antagônicas, certo? Mas elas estão aí e se casam perfeitamente. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Assim, a gente fica, quando a gente fala que o século XXI traz todas essas confusões, né? A gente fica naquela, tá, mas não é para eu ser autogerível
e ao mesmo tempo eu tenho que me preocupar com o outro, eu tenho que ser empático. E aí, como é que a gente vai dividir essas sensações? Sou eu, né? Aquela ideia do avião, né? Isso. Eu coloco a máscara primeiro em mim, né? Então, sou eu que me salvo ou eu salvo os outros? Na realidade, para salvar os outros, você precisa se salvar, né? Porque se você não tiver com a máscara, você não vai conseguir salvar os outros, vai morrer você e vai morrer os demais, né? Então, assim, não é um egoísmo, é uma praticalidade, né? Uma coisa real, ou seja, você tem que estar bem para salvar os outros. E esse paradoxo é uma coisa que já vem de muito longe. Nossas avós e avós já falavam disso há muito tempo. E a gente sempre ouvia o negócio, entra por aqui, sai por ali. Para você amar alguém, você precisa se amar. Essa frase é velha, é um clichê velho e se tornou atualíssimo, né? Porque no século XXI, justamente, você tem que estar ali como pessoa inteira, fazendo parte de um grupo. Lembra que a gente falou dos 4 Cs, né? Comunicação, colaboração, criatividade e o critical thinking. Então, assim, veja, para você ter esses 4 Cs, que são as habilidades do século XXI, você precisa estar por inteiro, porque só aí você vai ser capaz de entender o que é que o outro precisa, qual é o problema do outro que você pode ajudar. Caso você não esteja dessa forma, você vai ser incapaz de se pôr no lugar do outro, né? E nesse momento que a gente vem passando por essa crise global, né, tanto em aspecto de saúde como de sobrevivência, se falou muito em empatia, e o mais significativo nesse questionamento, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, né? O que é ser empático, na verdade, né? Então, a gente acha que ser empático é, de repente, dizer que também passou pelas mesmas coisas. E às vezes isso só piora a situação. Exatamente. Eu não consigo me colocar no lugar do outro, por mais que eu tente, né? Então isso é um pouco utópico. O que eu posso dizer é: eu estou aqui. Se você quiser conversar, eu entendo que pelo menos isso são os psicólogos, os psiquiatras, né? Nos falam sobre o que é empatia, né? É a presença, é você poder estar disponível para ouvir e não necessariamente dizer que você passou pelo mesmo. Muitas Mesmo vezes... porque passar pelo mesmo é impossível, como você disse antes. Por quê? Porque o repositório, a história de cada um é de cada um. Se tem uma coisa individual, é sua história. É quem é você. Certo? Porque não tem mesmo irmãos gêmeos, univitelinos, aqueles que são iguais até o DNA, certo? Eles são diferentes, são pessoas diferentes porque eles veem o mundo e estão ali interagindo com o mundo individualmente, tá certo? Então, assim, essa é uma questão muito importante que a Michelle levantou, que é a empatia, de se pôr no lugar do outro, é você ter o respeito pela situação do outro, né? Você saber que a situação é difícil, mesmo que você não saiba exatamente o que a outra pessoa está sentindo, mas você sabe que aquilo é uma situação difícil e você se põe ali: ok, eu estou aqui para lhe ajudar, para te ouvir. Porque a pessoa que está com problema, talvez ela queira falar, mas dificilmente ela quer te ouvir, né? E eu acredito também que muito dessa era do self, essa discussão sobre si mesmo, né? Sobre essa parada para interiorizar quem nós somos, né? Ela tem muito a ver com as redes sociais. Nas redes sociais, apesar da gente ouvir tantas críticas, né, sobre esse mundo digital, nas redes sociais a gente se sente falando com outra pessoa, e isso se deve
justamente por causa do nosso nome, né? Então, assim, quando a gente fala com uma empresa, a gente sempre fala como se fosse outra pessoa. Por quê? Porque a gente usa o nome, a gente faz uma marcação do nome, e não tem nada mais pessoal, mais humano, né? E mais, assim, central, né? Nessa era do selfie, do que a nossa identidade, o nosso nome. E essas relações, elas trazem familiaridade, proximidade, né? E são coisas que as marcas vêm utilizando. Por isso que hoje na publicidade, no design, se fala muito sobre marcas humanizadas. Exatamente. Porque se a gente não encontra essa familiaridade, essa conexão, essa vulnerabilidade, que é outra palavra também que a gente fala tanto, a gente dificilmente vai criar um elo ali de fidelidade, conexão, né? De conexão, de fluidez, né? Já que também a gente está numa era muito fluida, né? Por isso que o teu trabalho do doutorado versa sobre isso, né? Justamente uma discussão sobre essa persona, mas não a persona do lado do cliente, que o marketing já está acostumado a fazer, mas uma persona do lado da empresa. Como a empresa cria uma pessoa, entre aspas, óbvio, né? Que vai representar a marca, representar as pessoas que estão ali, ou seja, é bem maior do que o branding marketing, certo? Que muita gente confunde, né? E que a gente fica pé da vida, porque o trabalho dela vai muito além do branding marketing, né? Então, assim, o que acontece? A empresa, a organização, ela tem que ter uma cara, um rosto, ela tem que ser uma pessoa, digamos assim. Tá certo? E uma pessoa, ela tem uma coisa fantástica, se chama cultura. Não é à toa que nesses dias a gente falou aqui nessa semana, teve um momento que a gente usou o Peter Drucker de novo, esse cara é fera, né? Um velhão, o cara fala as coisas há muito tempo. Há bastante. E a gente olha agora e continua atualíssimo, né? Verdade. Que ele diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, se você tem uma estratégia, mas não tem uma cultura onde ela se apoiar, a estratégia de nada adianta. É nesse ponto que a gente olha as organizações e, por conseguinte, a sua marca, né? É um grupo de pessoas, ela não deixa de ser isso. É gente, é um conjunto de pessoas. E esse conjunto, obviamente, dele vai aflorar, certo? Uma comunidade que forma uma pessoa, entre aspas, mas que tem cultura, que tem os seus pensamentos, que tem as suas atitudes perante a sociedade, perante os seus consumidores. Então é por isso que hoje, no século XXI, se fala muito do impacto que as empresas fazem. Isso importa. Ela mostrar que se importa com o que ela faz com o ambiente, como ela trata as pessoas que trabalham junto da marca. Então, é isso uma coisa... Isso está dentro também de uma disciplina muito... Desculpa ter vontade. Eu falo demais. Porque a gente falou muito nessa disciplina que passou de hospitalidade. A gente falando que hospitalidade é uma professora fantástica, Juliana Vieira, que é referência aqui no nosso estado sobre hospitalidade, ela falando que até cemitérios, ela dá consultoria para cemitérios. E a gente tem um caso aí muito comum nas redes sociais que se chama o SEMI, né? Ou seja, até um apelidozinho carinhoso o cemitério recebeu, onde ele traz uma humanização, né, no seu modo de se comunicar, e aí tem muito a ver com o que a Alberto está falando. O brand persona é quando você tenta trazer uma persona para a marca. E a minha proposta no doutorado foi justamente humanizar por completo a empresa, no sentido de que ela é orgânica, né? Exato. E aí a gente discute isso na mentoria, e aí mentorados a gente vai ter só uns encontros e que a gente vai falar mais sobre esse business, affect e persona, porque tudo isso tem a ver com afetividade. A afetividade está relacionada à humanização, né? Os humanos têm essa capacidade.
E tem tudo a ver com essa nova linguagem, né? A gente não gosta de nada forjado, um script pronto, isso nos deixa entediado, né? Nós não damos muita atenção. A gente vive também uma era em que a atenção vale ouro. Então, assim, quantos minutos você tem para chamar a atenção do outro? E chamar a atenção no sentido de que eu preciso te passar uma mensagem, não necessariamente para chamar a atenção, ou seja, passar o ridículo, né? E aí a gente não precisa entrar no mérito do que é ridículo. A gente anda vendo bastante isso. Isso tem bastante. Então a gente precisa só prestar atenção que nós temos pouco tempo da atenção do outro para dizer a coisa certa. E a gente tem que ser objetivo. Objetivo, e humano. Então a gente tem, as coisas elas estão conectadas e hoje o que a gente percebe quando a gente fala na mentoria, quando a gente fala aqui na nossa conversa tech, é que essas conexões, né, elas são feitas em todas as áreas. Por isso que a gente fala assim, é como se a vida estivesse esperando o nosso preparo. E parece que é isso que a Startup U veio trazer, né? Veio assim, pronto, tá tudo pronto, só basta a gente saber usar, Exato. Que é o mais difícil. A gente aí, né? Não sabe usar. A gente fala muito, eu falo muito, né? De tirar as obviedades da gaveta. Tá tudo lá, gente, certo? A questão é você entender que muitas vezes você não está fazendo o que deveria fazer, que está ali. Está exposto ali, tá certo? E você justifica a si mesmo, né? Para não fazer aquilo, sabe lá Deus por quê, mas a gente faz isso o tempo todo. Então a gente tem que aprender a ficar atento a isso e a se conduzir para uma forma diferente de abordar essas coisas, né? E a gente está vendo uma coisa muito interessante nesse processo pandêmico, que é um processo de humanização das organizações, humanização de um contexto diferente. Primeiro porque essa pandemia mostrou o quão frágil nós somos como espécie mesmo, ou seja, qualquer coisa pode chegar e nos matar aos milhões, tá certo? Então, essa pandemia mostra o que já havia sido dito muito tempo antes, né? E outra coisa, nós temos uma evolução tecnológica que hoje tem uma velocidade assustadoramente alta em relação a pouco tempo passado. Então, assim, tudo isso que é repeteco, que é chato, que se pode resolver com um algoritmo repetitivo, tem um computador, tem um robô, tem um bot para fazer isso. Então, de repente, aquelas tarefas monótonas que a gente fazia como nosso trabalho, simplesmente foram relegadas a algo, né, entre software e hardware, que faz muito melhor do que nós. E, como a gente já falou várias vezes, o que resta para a gente? Ser o que a gente é, ser humano. Por isso que esse processo de fala, dessa humanização, não é porque vamos ser bonzinhos, não, é porque realmente, se você quer produtividade máxima, vai ter que entender como é que o outro funciona, né? E para entender como o outro funciona, o primeiro passo você tem que entender como você funciona, tá? A partir disso é que você consegue entender o que está acontecendo com os outros, né? E fazer com que essas pessoas tenham a possibilidade de ter uma produtividade máxima. E não se atinge produtividade máxima sem satisfação, gente. Ou seja, você não pode ter um cara triste, desiludido, sem motivação e querer dele produtividade máxima. Não vai, tá certo? E essa é uma palavra que o Alberto falou que eu achei muito importante. Ele falou de humanização, ser bonzinho. A princípio, a palavra pode parecer isso, mas não tem nada a ver. A humanização é justamente a gente mostrar a nossa essência humana. E isso os negócios precisam também mostrar, porque os negócios são feitos de pessoas, né? Então, partindo desse princípio, a gente entende que script prontos,
coisas estáticas, falta de historicidade, ou seja, se você não... vai entrar o storytelling também. Qualquer dia a gente fala sobre ele aqui. Exato. Então a gente termina perdendo o interesse e a atenção nessas mensagens. Isso a publicidade já usa bastante tempo, mas a gente precisa trazer isso para a nossa vida também. Por quê? Porque a gente também é um arquétipo, né? Ou seja, segundo Jung, o self é o arquétipo perfeito e é o mais importante de ser trabalhado. Então a gente não está falando aqui de uma marca ou de um personagem, que muitas vezes a pessoa confunde a persona e o arquétipo com o personagem. A gente fala de características humanas. E esse arquétipo perfeito que o Jung fala somos nós. Mas esse nós, esse si mesmo, né, que é a tradução perfeita ali do self, é você estar centrado. E estar centrado é o que a gente vem buscando aqui no Startup You, né? Essa centralidade que a gente vem buscando enquanto pessoas. Quando isso reflete nos nossos negócios, nas nossas ações, no nosso trabalho, a conexão com o outro, aí vem o mantra do Startup You, né? Não é sobre você, é sobre os outros. E aí a gente fica naquele paradoxo que entende a coisa. Poxa, se eu estou bem comigo, eu sou capaz de fazer todo o meu redor bem também, né? Então, assim, é a história da maçã podre que contamina, só que é as avessas. Pois é, então a gente tem que perceber essa questão humana da gente, porque a gente vem falando muito do LPM cerebral, né, de ler a porcaria do manual cerebral, porque a neurociência vem dos últimos tempos com essa evolução tecnológica, entendendo muito mais como o nosso cérebro funciona. E todas aquelas muitos dos velhos clichês estão se tornando realidade científica. Então, o que antes era dito, né, pela mamãe, pelo papai, pelo vovô e vovó, né, está se tornando uma coisa real, cientificamente falando. Nós temos aquelas emoções, nós temos pensamentos, e a gente faz o pensamento, gera uma emoção, a emoção gera uma atitude. Então, a gente precisa ter atitudes adequadas para conviver melhor. Então, a gente precisa saber como essas atitudes são geradas, como a gente responde às coisas que acontecem ao nosso redor. E essa resposta vai criar, quer queira, quer não queira, um ambiente ao nosso redor. Então, assim, pessoas que têm aquela negatividade, que estão sempre reclamando, certo? Nossos vovós e vovós já falavam, se afaste dessas pessoas. Por quê? Porque essa negatividade vem para você, sabe? Vem porque você está num ambiente em que essa pessoa está perturbando. Então, você precisa se afastar. Então, óbvio, se a gente fala em trabalhar conjuntamente, em ter colaboração, a gente precisa ter pessoas, por exemplo, com uma energia positiva, tá certo? Então vem aqueles clichês, pensa positivo, faz diferença, simples assim, faz diferença, o seu cérebro trabalha melhor nessa condição, então você só pode chegar aos 100% de produtividade numa condição positiva. Então não tem o que você ficar de mimimi, dizendo não, que isso é firula. Cara, é cientificamente provado. Certo? Já se mostrou cientificamente que pessoas, por exemplo, que têm fé, veja que eu não estou falando em uma religião, pessoas que têm fé, certo? Elas têm uma condição de melhora hospitalar muito maior, significativamente maior do que pessoas que não têm fé. Então, essa positividade ajuda, sabe? Ela está associada a isso e está associada ao contexto que nós somos pessoas humanas e estamos trabalhando com outras pessoas humanas também, tá certo? Então, se a gente quer resolver problemas dos outros, eu preciso entender quem são esses outros e para isso eu preciso
me entender. Tá certo? É por isso que a Startup U traz ferramentas que funcionam, sabe? Naquelas startups que são grupos pequenos, grupos que funcionam como o século XXI precisa que sejam. Sabe? Pessoas autogerenciadas em grupos autoajustáveis. Por quê? Porque o dia a dia muda o tempo todo. Então não dá para você ter um script e tentar seguir o script todo santo dia. Porque o script pode funcionar num dia, mas seguramente no dia seguinte não vai ser mais suficiente. Então, o que você vai fazer? Continuar dando murro em ponta de faca? Você vai ter que se adaptar, vai ter que pensar em outra coisa, vai ter que acompanhar essa mudança e gerar novos scripts para trabalhar todo dia. Tá certo? Então, é esse o contexto, certo? Do self, o contexto da humanização tão falada aí do século XXI, que vai resvalar lá nas empresas, mesmo as grandes, tentando ser tão ágeis quanto as pequenas. Aí vai conectar com inovação aberta, com startup, com uma série de coisas, que é o que a gente fala aqui o tempo todo. Está tudo conectado. O que nós precisamos aprender é a perceber essas conexões. E a percepção. Gente, percepção é uma coisa humana. Então, assim, ou a gente vai melhorar isso dentro de nós mesmos e fazer com que outras pessoas entendam que isso é importante, ou então nós não vamos ter sucesso, porque essas conexões estão aí. O mundo é cada vez mais complexo, mais conectado, mais não linear. Então, assim, só tem um jeito da gente sobreviver a isso, sendo humano. É isso. Perfeito, fica até sem palavras. Uau, nossa, essa aqui eu vou guardar isso aqui, eu vou guardar esse trecho do vídeo. Mas eu acredito que ficou claro nessa conversa que a gente realmente vive momentos, eu falo muito disruptivo, né? E Alberto fala do paradoxo. São coisas antagônicas, mas que levam ao mesmo objetivo. Antagônicos no sentido de a gente precisa se preocupar com o outro, mas primeiro precisa pensar na gente. Então a gente vive uma era que fala de muito auto-vulnerabilidade, autogestão. A Startup U fala de você se auto-empreender, né? Então a gente quando vê esse muito si mesmo, a gente se pergunta, tá, e cadê o outro? E aí veio a resposta, né? Acho que Alberto foi bem claro quando falou que essas conexões elas só vão ser vistas e observadas quando esse self estiver centrado, né? Aí vem o Jung de novo. Exatamente. Falar de centrado. E mais na frente a gente vai falar sobre storytelling, que também está ligado com isso. A gente vai falar sobre persona, imagem de arquétipos, né? Porque tudo faz sentido. Tudo está conectado. É isso. Bem, então... Beleza. Até o próximo... Conversa Tech. Pois um grande abraço em vocês. Até a próxima. Tchau, gente.